Gente, bom dia. Vocês estão vendo aí, né, como eu me esforço para poder tentar fazer um vídeo, criar um vídeo explicando melhor esse conteúdo coordenadas geográficas, que eu ainda percebo que muitas pessoas não conseguiram ainda compreender, né, mesmo eu tendo ensinado em sala, né, a gente teve algumas aulas sobre coordenadas geográficas dentro da sala, mesmo, né, na minha videoconferência que eu fiz semana passada, que foram poucas pessoas, né, que participaram. E mesmo, né, eu explicando às vezes no privado, colocando vídeos de outros professores, né, do YouTube. Realmente, é um conteúdo que muitas vezes confunde, mas se você prestar atenção no que fala, no que a gente explica, dá pra você compreender direitinho, tá bom? Então, assim, o que nós vamos fazer hoje? Qual é o objetivo da nossa aula? Eu vou tentar explicar novamente o que são essas coordenadas geográficas e logo depois nós vamos fazer a correção da atividade que eu passei na aula passada, certo? Eu passei uma atividadezinha onde vocês iam ter que dar as coordenadas geográficas de alguns pontos, tá certo? Então nós vamos fazer a correção hoje. E ao final eu vou passar outra atividade para vocês fazerem, sendo ao contrário. Ao invés de você me dar as coordenadas geográficas de um ponto que já tenha no mapa, que já tem no espaço que foi colocado, vocês vão ter que colocar as coordenadas geográficas lá no mapa, lá no local, tá certo? Vocês vão entender como é que vocês vão fazer isso. Mas primeiro, gente, o que são coordenadas geográficas, para que elas servem, por que elas foram criadas, certo? Coordenadas geográficas é um sistema de linhas imaginárias, certo? Que foi criado justamente com o objetivo de lhe dar a localização exata de um local, né? Que nem eu até citei para vocês. Já pensou, né? Já imaginou você estar perdido em alto mar, agora mesmo, num período que nem esse, né? Você ficou sem contato, né? Lá com o sistema e tudo mais. Mas aí você sabe qual é a sua coordenada geográfica, certo? Eu tô a tantos graus de latitude norte, ou estou a tantos graus de longitude oeste, vamos dizer. Vão saber lhe socorrer no mesmo momento, porque eles têm as coordenadas geográficas. Por que eles têm? Porque existe, gente, esse sistema de linhas imaginárias. Que linhas imaginárias são essas? O sistema, no caso, os paralelos, certo? E os meridianos, tá certo? A Terra, ela foi colocada, algum sistema de linhas imaginárias, justamente para facilitar na localização. Não é que essas linhas existem mesmo no planeta Terra, não. Foi o homem, né? Foi uma convenção criada pelo homem para justamente lhe dar a localização exata de um ponto, tá certo? Vamos aqui relembrar o que são paralelos, né? E também meridianos. Os paralelos, gente, ó, é como se fossem essas linhas horizontais que circundam o planeta Terra, certo? O paralelo principal, o mais importante deles, é a linha do Equador. Por que a linha do Equador é o mais importante paralelo? Porque a linha do Equador, gente, ela vai dividir a Terra em dois hemisférios. O hemisfério norte, que está acima aqui da linha do Equador, é o hemisfério norte, e o hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, tá certo? Como é que eu sei isso? Porque geralmente em todo mapa vai ser sempre a rosa dos ventos, né? Norte em cima, sul embaixo, oeste aqui e leste, tá certo? Então, assim, a Terra ela é dividida em dois hemisférios de acordo com a linha do Equador. Hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Então, países que estão localizados abaixo da linha do Equador são considerados países do sul, do hemisfério sul. Países que estão acima do hemisfério norte. Inclusive, o Brasil está quase que totalmente abaixo da linha do Equador. Tem apenas uma pequena partezinha, né, ali da Roraima, né, que está... Então, assim, gente, ó, da linha do Equador... e aí tem os outros paralelos também que são importantes, como, por exemplo, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, né, esse de baixo, certo? Então, são alguns dos paralelos que são linhas imaginárias que foram criadas, tá certo? E aí, gente, se a linha do Equador, que é justamente essa palavra Equador, é como se fosse, né, igual, certo? Partes iguais. Como assim? O Equador está dividindo a Terra em duas partes iguais. Aí fica hemisfério norte e hemisfério sul. E aí, de acordo com esses paralelos, foram dados, né, no caso do sistema de coordenadas geográficas, essas linhas imaginárias, elas possuem a distância entre si, que é dada em graus. Da linha do Equador até o Polo Norte aqui, são 90 graus, certo? A distância deles. Da linha do Equador até o Polo Sul aqui, ou o Polo Antártico, também são 90 graus. Então, a distância da linha do Equador até aqui
são 90 graus. E a distância daqui até aqui também são 90 graus, tá certo? Então, essa aí é a distância entre eles. Inclusive, nas coordenadas geográficas, então, essa distância da linha do Equador para qualquer outro ponto é dada, chamada de latitude, certo? Latitude, então, vai ser a distância de qualquer ponto, de qualquer país, né, que esteja localizado no planeta, até a linha do Equador. Para eu saber, né, qual é a distância de um país X até a linha do Equador, eu tenho que saber qual é a latitude dele, qual é a distância até essa linha, tá bom? E aí, quanto mais se distancia, maior essa latitude, né? Quanto mais vai se aproximando daqui, quanto maior essa distância também vai ser maior a latitude. Quanto mais próximo do Equador, menor é a latitude. Tá certo, gente? Então, isso é chamada, né, latitude, a distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador. E aí, eu percebi que alguns alunos que me enviaram a atividade não colocaram se era norte ou sul. E aí, eu questionei, mas e aí, como é que a pessoa vai saber onde é que ele tá? Por exemplo, eu me perdi, né, em algum determinado local. Eu só disse assim, a minha latitude é 50 graus. Sim. E aí, 50 graus norte ou sul? Se eu não disser, vão passar muito tempo me procurando. Vamos procurar aqui, né, 50 graus aqui, e depois vamos procurar lá, certo? Então, eu tenho que dizer se eu estou ao norte ou ao sul, porque é uma localização exata, certo? Então, eu tenho que saber realmente se está ao norte ou se está ao sul, tá bom? Então, a latitude vai ser essa distância aí. Vamos agora conhecer os meridianos. Vamos saber o que são os meridianos, que é o que vai dar origem à questão da longitude, também que é outra questão das coordenadas geográficas. E aí, gente, ó, a questão dos meridianos, que são outras linhas imaginárias também, certo? No caso, aqui já vai ser as linhas verticais, certo? Que vem, né, lá no sentido norte ao sul, certo? No caso, o meridiano principal da Terra é conhecido como meridiano de Greenwich, certo? Aqui o meridiano de Greenwich, bem ao meio aqui. Esse meridiano de Greenwich é chamado assim, conhecido Greenwich, por conta de uma localidade, um local lá em Londres, né? Que inclusive é considerado aí também o meridiano de origem 0 graus, né? Certo? 0 graus. Assim como a linha do Equador também era 0 graus. E aí, gente, ó, no caso, é ele que vai definir a questão da longitude, certo? A longitude se refere ao quê? A distância de qualquer ponto, né? De qualquer país, né? Qualquer local, em relação ao meridiano de Greenwich. Qual é a distância daquele país tal até chegar no meridiano, né? Também é dada em graus. Como a Terra, né, no caso, é como se fosse uma esfera, não é uma esfera perfeita, é claro, eu já falei pra vocês, o formato da Terra é um geóide, que tem polos achatados, né, e não é uma esfera perfeita, certo? Mas vocês sabem que ela dá, né, no caso, uma circunferência, no caso, cerca de 360 graus, né, uma circunferência completa, vocês até estudam esse matemático, certo? E aí, como o meridiano de Greenwich, ele divide a Terra ao meio, certo? Vocês lembram que eu falei que a linha do Equador dividia a Terra no hemisfério norte e sul, né? Já o meridiano Greenwich, como é nessa outra posição, né, na vertical aqui, ela divide a Terra em 2 hemisférios também. Só que é no hemisfério oeste, desse lado aqui, né? E o hemisfério leste, tá certo? Ou chamado aqui hemisfério ocidental, que é justamente o Brasil está totalmente nesse hemisfério, né, antes do meridiano. Como também, e aqui o leste é chamado também de oriental. Por isso que os povos, né, que moram ali na China, no Japão, são chamados de povos do Oriente, né, porque estão numa parte leste, também conhecido como oriental. Então, assim, o meridiano ele divide a Terra em 2 hemisférios, o hemisfério oeste e o hemisfério leste. Então, a longitude é a distância de qualquer ponto em relação a esse meridiano. Só que a linha do Equador, vocês viram que a distância dela até chegar no Polo Norte eram 90 graus, né? Porque, no caso, o tamanho, como fosse o tamanho assim, todinho da Terra, seria 180 graus. Mas no caso da circunferência, que no caso meridiano, 360 graus, tá metade, então vai ser o quê? 180 graus, né? Então, a distância desse meridiano Greenwich até chegar no outro antimeridiano, que é o antimeridiano, se aqui é como se fosse uma esfera, então é claro que esse meridiano de Greenwich aqui, ele dá a voltinha, né? Por trás, certo? Imagine uma laranja aqui e vocês passam uma linhazinha nela assim, todinha. De um lado fica o meridiano Greenwich, do outro lado é chamado de antimeridiano, tá certo? Ou também conhecido como linha internacional de mudança de data. Mas esse é um assunto de outra aula. E aí, gente, então a distância desse meridiano até chegar no outro meridiano, no antimeridiano chamado, são 180 graus, tá certo? Tanto para aquele lado como para esse. Também vai ser 180 graus.
Por isso que na longitude também é necessário que você coloque se está a oeste ou se está a leste. Porque já pensou, gente, eu só sei que uma pessoa, ó, fulaninha, eu me perdi aqui, eu tô... Deixa eu colocar aqui as distâncias. Vamos dizer que aqui tá... Até chegar aqui nos 180 graus, né? Vamos dizer que aqui é 30 graus, aqui é 60 graus, aqui é 90, e assim vai, né? Vamos dizer que fulaninho disse assim, eu tô aqui, 30 graus de longitude. Sim. Aí ele não disse se estava a oeste ou se estava a leste. Como é que eu vou saber? Aí ele lá vai ter que procurar ele tanto nesse meridiano aqui, como vai ter que procurar ele nesse outro meridiano que também é 30 graus. Porque tanto de um lado como de outro, os meridianos vão ter a mesma distância, certo? Só que uns vão estar ao oeste e outros vão estar ao leste, tá bom? Então não tem como eu só dizer se tá só a longitude, porque eu percebi que alguns alunos colocaram assim, só disseram a distância, mas não disseram se era oeste ou leste, então fica difícil, não tem como você, se é uma localização exata, eu tenho que saber exatamente onde é que eu estou, certo? Então assim, esse aqui é chamado de meridianos. Vou colocar aqui agora a nossa atividade da aula anterior, para vocês entenderem, a gente vai fazendo a correção, tá bom? Aí é melhor que vocês vejam, eu vou colocar tentar fazer o desenho aqui e a gente vai fazendo a correção, tá certo? Espera um pouquinho. Então, gente, ó, eu preferia, antes de a gente fazer a correção da nossa atividade, eu citar exemplos, né? Fazendo aqui o exemplo, tentei desenhar aqui a figura, colocando os paralelos e colocando também os meridianos, tá bom? E marcando alguns pontos. Porque assim, eu não sei fazer exatamente o desenho da atividade que eu passei pra vocês, né? Uma lousa pequena dessa é muito complicada, aí não contava com régua, pra fazer reto, ficaria difícil. Então assim, eu vou fazer a correção, mas eu vou colocar a imagem no vídeo e vou corrigindo, né? Pra vocês irem corrigindo junto no caderno de vocês. Mas antes eu vou citar exemplo. Então vamos lá. Já sabem que as coordenadas geográficas, né, elas são formadas por linhas imaginárias que se cruzam, né, de forma em ângulos retos, no caso, que são os paralelos e os meridianos. Que não está muito reto não, né, porque não tinha regra, mas tudo bem. Nós temos o meridiano principal, de Greenwich, que vale 0 graus de origem, que divide até hemisfério oeste e hemisfério leste. A distância do meridiano Greenwich até chegar no outro meridiano, no antimeridiano, é de 180 graus. Tanto para o leste como para o oeste, são 180 graus. Nós sabemos que o paralelo principal é a linha do Equador, que também vale 0 graus, certo? Ela divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, no caso, longitude vai ser a distância de qualquer ponto em relação ao meridiano de Greenwich. Eu tenho que dizer se está a oeste ou se está a leste. E latitude vai ser a distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador, que eu vou ter que dizer se está ao norte ou se está ao sul. Se eu disser só a numeração, que nem alguns alunos colocaram na atividade, não tem como. Porque imaginem aí, eu digo que eu estou, a minha latitude é 60 graus. 60 graus, certo? Aqui. Mas eu não disse que eu estou, se a latitude é norte ou se é sul. Então, vão me procurar nessa linha todinha aqui, ou então depois vão me procurar nessa outra linha todinha aqui. Porque eu não disse se era norte ou se era sul. Então, eu tenho que dizer. A mesma coisa é a longitude. Se eu disser somente que eu estou na longitude de 30 graus, eu não disser se estou oeste ou leste, vão ter que me procurar nessa aqui e vão ter que me procurar nessa. E se eu quero a localização exata, né, a posição exata, então eu tenho que dizer, tá certo? Então não esqueça, latitude sempre vai ser ou norte ou sul, e longitude sempre vai ser oeste ou leste, tá certo? Então vamos aqui aos exemplos. Nós temos um ponto bem aqui, ó, o A, não sei se dá pra vocês verem direitinho, mas o A, eu quero saber as coordenadas geográficas dele, ou seja, a latitude e a longitude, tá certo? Qual é a latitude do ponto A? Vou olhar nessa linhazinha aqui, qual é a distância dela até chegar na linha do Equador, que tá bem aqui, tá certo? Aqui é a linha do Equador, né? Qual é a distância dele até a linha do Equador? A distância dele até a linha do Equador é de 60 graus, aqui, ó. 60 graus. No caso aqui, ao norte, porque está acima da linha do Equador. E qual é a longitude do ponto A? A longitude, qual é a distância dele até chegar aqui nesse meridiano, né? Que eu tô querendo saber a distância dele até o meridiano Greenwich. A distância dele até lá é 60 graus. Eu vou olhar aqui, ó. Porque eu tenho que olhar a distância dos meridianos. Então, o A aqui, a distância dele é de 60 graus. A oeste ou ao leste?
ao oeste, né? Que tá aqui desse lado, tá certo? Então, a latitude vai ser 60 graus e a longitude vai ao norte, né? E a longitude 60 graus ao oeste, certo? O B, tá aqui o B. O B, eu quero saber também as coordenadas geográficas dele. Ele tá bem aqui nesse paralelo aqui, 20 graus. Então, essa é a latitude, que é a distância até chegar aqui na linha do Equador. 20 graus, no caso ao sul, né? Porque está abaixo da linha do Equador. E qual é a longitude dele? Eu vou olhar esse meridianozinho aqui, ó. Lá em cima. 120 graus ao oeste, né? Porque tá desse lado aqui, certo? Vamos lá pro próximo. O C, tá bem aqui, ó. O C. O C, qual é a latitude do C? Vamos olhar qual é a distância dele. Até chegar aqui na linha do Equador, qual é a distância? Eu vou olhar a distância do paralelo, né? 20 graus ao sul, que está abaixo da linha do Equador, certo? E qual é a longitude dele? Olha aqui a distância desse meridiano até chegar nesse meridiano de origem. 30, né? São 30 graus ao leste, porque está depois do meridiano Greenwich. O D, aqui o D. Qual é a distância qual é a latitude do D? Vamos ver qual é a distância até chegar aqui na linha do Equador. Aqui é a distância. 80, né? Observem aqui, ó. 20, 40, 60, 80 graus ao norte, porque está acima da linha do Equador. E a longitude é 90 graus ao leste. Qual é a distância desse meridiano aqui até chegar nesse meridiano? Qual é a distância? São 90 graus de distância. E aí tá ao leste, certo? Já o ponto E, observe que o ponto E está localizado bem na linha do meridiano Greenwich. A longitude dele vai ser o quê? 0, porque está localizado em cima, né, do meridiano. Não precisa dizer se é a oeste ou se é a leste. Está bem no meio, é porque está 0 graus. Então está bem na linha do meridiano. Isso é a longitude. Só que qual é a latitude dele? Qual é a distância dele até chegar aqui na linha do Equador? Eu vou olhar aqui, né? A distância desse paralelo aqui. Esse paralelo aqui se refere a 40 graus, né? 40 graus ao norte. Está assim no Equador. E o F, que está bem no meio, né, no cruzamento aqui entre a linha do Equador e o meridiano Greenwich, 0 graus. Tanto ele está bem na linha do Equador, como ele está bem no meridiano. Então, a longitude e a latitude dele vai ser 0 graus. Também não precisa colocar se é norte ou sul, ou oeste ou leste, porque está bem ao meio. Tá certo, gente? Agora, vamos fazer um diferente. Eu vou dar a coordenada geográfica e vocês vão colocar aqui. É claro que eu vou ter que colocar, né? Mas assim, eu quero que vocês deem as coordenadas, né? E coloquem aí o F, depois do F é o G, né? O G, eu quero, a coordenada do G é 120, latitude dele 120 graus norte. E a longitude dele vai ser 120 graus... Não, melhor. A latitude do ponto G vai ser 80 graus norte e a longitude dele 120 graus leste. Onde é que eu vou colocar? Vamos aqui analisar. Se eu digo que a latitude dele é 80 graus norte, então eu vou analisar. Aqui é a linha do Equador. Aí 20, 40, 60, 80, né? Então aqui eu já sei que então tá nesse paralelo aqui, ó. 80 graus, né? Ao norte. E se eu sei, né, que a longitude dele é 120 graus leste, então vai ser nessa aqui. Então vai ser bem nesse ponto aqui, ó. G. O G vai ser bem aí, tá certo? A nossa atividade de hoje vai ser assim. Vocês aqui vão colocar as coordenadas geográficas no local correto. E depois vão me mandar a foto, né? Do jeito que eu pedi, pra eu explicar direitinho na atividade, tá bom? Agora vamos corrigir aqui, eu passei pra vocês. Então, gente, ó, vamos fazer aqui a correção da nossa atividade anterior. Quem fez, pega aí seu caderno, né? Vá conferindo se realmente acertou. Quem não fez ainda, faça e me envie, por favor, para eu saber se você realmente está acompanhando, tá bom? Esse conteúdo é muito interessante que vocês realmente compreendam. Se estão com dúvida ainda, me perguntem, tá certo? Então, vamos aí, ó. Na imagem, né, você percebe aí a distribuição dos países, né? Tem um mapa mundi atrás e as linhazinhas por cima para vocês entenderem, compreenderem que a gente está querendo saber a localização exata de determinado país, né? Cidade, seja lá qualquer local. Aí nós vimos aí bem o paralelo principal, que é a linha do Equador, 0 graus de origem
E vimos também aí o meridiano Greenwich, essa linha vertical aí também 0 graus de origem, de distância, né? E aí, vocês sabem que as coordenadas já são em relação à distância entre as coordenadas. Então, vocês vão ter que dar a latitude e longitude de um ponto, que eu já expliquei, né? O que são latitude e o que é longitude no vídeo. Então, vamos lá. O ponto A, né? Vamos imaginar que é um país aí, o país A. Qual é a coordenada geográfica, as coordenadas geográficas desse ponto, né? Ou seja, a latitude e a longitude dele. Ao observarmos aí, o A, ele está de uma distância, né? Observe o paralelo distante da linha do Equador. 50 graus, no caso aí, ao sul, né? Está abaixo da linha do Equador. E qual é a longitude dele? Você vai olhar o meridiano, né? No caso, que é a distância desse meridiano dele até chegar no meridiano principal. Está no 100 graus, no caso, ao leste. Então, a coordenada geográfica dele é essa. O B, né? Procurei onde é que fica o B, né? O ponto B. A latitude do ponto B é 30 graus norte, está acima da linha do Equador. Já a longitude dele, você pode observar que está a 160 graus ao leste, certo? Então, essas aí são as coordenadas geográficas do ponto B. O C, procurei onde é que fica o C, né? Aí um local aí do Brasil, como vocês podem observar. O C, a latitude dele vai ser 20 graus, né? Então, o paralelo está distante aí a 20 graus ao sul. E a longitude, 60 graus ao oeste, né? Vão acompanhando. O ponto D está a uma distância de latitude de 80 graus ao norte. E a longitude dele, 140 graus ao oeste, né? Como você pode observar aí. O ponto E. O E está a uma distância de 50 graus de latitude ao norte, né? A latitude dele é 50 graus ao norte, e a longitude 60 graus ao leste. O ponto F, né? Procurei o ponto F. O F, ele está a uma latitude de 20 graus sul, né? Observe qual é o paralelo distante, e a longitude 140 graus ao leste, certo? O ponto G está a uma latitude de 50 graus ao sul e a longitude 20 graus ao leste. O ponto H, o H está a uma latitude de 50 graus ao sul e a longitude 160 graus oeste. O I, né? Observe o I aí lá na África, ó. 10 graus de latitude ao norte, que está acima do Equador, e a longitude dele, 20 graus ao leste. O J, né? Vamos observar onde é que fica o J. O J, a latitude dele é 40 graus ao norte e 100 graus é a longitude dele ao leste, né? 100 graus ao leste, o J. O K, a latitude do K são 40 graus ao norte e a longitude 100 graus ao oeste. O L, latitude dele 10 graus ao norte e a longitude 140 graus ao oeste, certo? Então, assim, gente, ó, esses aí são as coordenadas geográficas de todos os pontos. Tá certo? Eu espero que vocês realmente tenham compreendido, né? Tenha dado realmente para vocês entenderem esse conteúdo. Eu sei que é um conteúdo um pouco mais complexo, mas se tiverem atenção, dá para vocês aprenderem direitinho. É só a prática e atenção mesmo no conteúdo. E não esqueça disso, gente, ó. Se eu quero saber a latitude de um ponto, eu vou olhar as linhas paralelas, ou seja, essas linhas que são deitadas na horizontal. Então, eu vou olhar essas distanciazinhas que tá aí na lateral do mapinha, estão vendo? Se eu quero saber a distância em relação à linha do Equador, né, a latitude, então sempre vai ser norte ou sul. E se eu quero saber qual é a longitude, essas linhas em pé, as verticais, então eu vou olhar essa numeraçãozinha lá de cima, essa distânciazinha lá de cima, e só observar se está oeste ou se está ao leste. Então não confundam, tá bom? Inclusive na atividade anterior eu coloquei separado para vocês não se confundirem por isso. Agora vamos ao exemplo, né? Ao contrário, eu colocarei as coordenadas geográficas e vocês vão ter que colocar
o ponto no local correto de acordo com as coordenadas que eu vou dar, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui, fazendo um exemplo na imagem, e depois vocês vão fazer aí em casa sozinho. Tem que desenhar no caderno as linhazinhas. Não precisa desenhar um mapa, é claro, mas desenhar as linhas, tá certo? E aí vocês vão tentar fazer e me enviar. Pronto. Eu vou colocar aí no mapa o ponto onde fica a coordenada geográfica 60 graus norte, a latitude, e 120 graus leste, a longitude. Eu vou colocar o ponto e aí vocês vão analisar onde foi que eu coloquei, para vocês entenderem direitinho. Onde é que fica aí a latitude 60 graus norte e longitude 120 graus leste? Vamos ver. Estão vendo? Eu coloquei a estrelinha laranja aí, aonde fica essa coordenada geográfica. Agora eu quero que vocês coloquem nesse mapa onde fica a coordenada geográfica latitude 30 graus sul e longitude 150 graus oeste. Vamos lá, colocar a estrelinha no local correto. Então, aí a estrelinha, né, em 30 graus sul, a latitude, e 150 graus oeste, a longitude. Então, agora é com vocês. Eu vou colocar essa mesma imagem, postar tanto no aplicativo Google Sala de Aula, como no grupo de vocês. Vocês vão tentar desenhar no caderno de vocês. Não precisa desenhar igualzinho tá aí, não. Só fazer as linhazinhas verticais e as horizontais e colocar a distância de cada um, né? Colocando linha do Equador e meridiano Greenwich. E aí eu vou dar as coordenadas geográficas que vocês vão ter que colocar aí no mapa, tá certo? Eu vou dar várias coordenadas, várias latitude e longitude, e vocês vão colocar o pontinho no mapa, no local correto das coordenadas, tá certo?